A gente está começando o programa 161. O Carlos acabou de lembrar aqui dessa tarde de quinta-feira, dia 12 de setembro. Bem-vindo a você que está ao vivo. Se você estiver aí ligado, manda a sua pergunta, a sua participação. Essa tarde a gente está aqui com o Marcos Simas, que é o editor da revista Cristianismo Hoje. A gente pode dizer que é a versão brasileira da Christian Today? Pode ser. É a versão uma edição brasileira. Made in Brasil. Made in Brasil, feita aqui. Marcos, obrigado. Marcos é de Niterói. Está passando esses dias aqui em São Paulo, vem com uma certa frequência. A gente aproveitou para conversar um pouquinho sobre algumas coisas com ele, com o meu amigo Carlos Bregantin aqui do lado. Uhum. E você que está aí ao vivo, então manda a sua pergunta. Marcos, bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Bom ter você aqui. Bom nosso papo desde o almoço até agora. Fernando. Já foi uma riqueza de assuntos e aprendizado com esse camarada aqui. Agregamos coisas que a gente não pode falar. Algumas a gente não pode falar. Não, e o Marcos é daqueles, Fernando, que de quando em quando acontece comigo isso, né? Gente que eu sei que existe a vida toda, né? A vida toda não, eu sei do Marcos cara. Simas, né? E hoje é que eu tive a chance de estar perto e pessoalmente conversando. Obrigado, que bom. Bom que você veio. Obrigado pelo convite. Entre nós. Bom, eu assisto quando posso e assisti alguns. Lembro do Renato da Mundo Cristão. Pavarini, a pesquisadora que fez o último. Magali Cunha. Magali. Da Metodista. Infelizmente eu estava no metrô, foi interrompido, porque perdi o sinal. Você estava vendo no Eu estava vendo no iPhone. E porque o negócio do Pavarini estava tão quente e alegre, eu falei assim, será que eu vou entrar lá muito sério? Aí eu falei, vou ver a Magali, porque ela é pesquisadora, vou ver como é que vai ser esse negócio. Aí me deixou mais tranquilo. Não, mas aqui é um papo na boa. É um papo para valer, né? Eu lembro, eu fiz seminário na Faculdade Teológica Batista aqui em Perdizes na década de 80. E eu lembro de vez em quando fuçar lá na biblioteca da faculdade a Christian Today. Não tinha naquela época. Naquela época eu gostava e achava era uma referência interessante de entender como que a igreja evangélica, sobretudo nos Estados Unidos, ela via uma série de questões ligadas à igreja e tudo mais. Hoje, a Cristianismo hoje ela está no Brasil há 6 anos. 6 anos, nós começamos em 10 de outubro. Na verdade foi quando a Christian Today fez 51 anos. Nos deram uma boa ideia e a gente acabou. Então, e isso que é interessante, né? Ela tem, hoje ela está com o quê? Quase 60 anos, então. Lá 57, 10 de outubro. Uma senhora. Quando eu nasci, ela estava sendo já... Primeira edição. Então, assim... 1956. E ela foi para nós, você falou do seu tempo de seminário, e ela foi para nós durante um período, e ainda, de certo modo, uma coisa meio mística, né? Felipe Ansel, vocês estavam falando, ele foi editor dela. Foi editor nos dela. Estados Unidos durante um bom tempo. E quantos articulistas, né, destes que nós lemos livros aqui, Isso, que foram articulistas e que são ainda. Né? Sem contar as outras revistas do grupo, por exemplo, a Leadership Journal, que o Peterson começou escrevendo lá. Em 1981, a Leadership Journal fez uma matéria especial sobre os futuros líderes da igreja, digamos, futuros líderes ou aqueles que estavam de alguma maneira se destacando que iriam se destacar nos anos vindouros na igreja norte-americana. E tem 2 caras que estavam na lista que a gente depois acabou vendo o que aconteceu, foi o Bill Hybels e o Rick Warren, de alguma maneira, né? Então você vê que eles sempre tiveram uma visão para além da empresa, né? Além do imediato e para além, porque você sabe, quando você edita livro, revista, você corre o risco de ficar dentro do seu mundinho e achando que você sabe tudo o que acontece lá fora, né? Enquanto você deveria estar de fato com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, como diz o poeta, né? Então eles de alguma maneira eles sempre tiveram muito presentes na igreja americana. Por isso que eles são realmente bastante respeitados lá, inclusive. Então, eles, nesse sentido, ainda a cristianismo hoje, lá nos Estados Unidos, ela tem essa representatividade, ela tem essa força. Tem. É impressionante. Se você pegar a maioria dos livros evangélicos americanos, você vai sempre ver lá atrás que a opinião da Christian Today ou de uma das revistas do grupo, dependendo do segmento, tem peso. Se você vê qualquer lançamento de qualquer autor religioso, para você ter uma ideia, quando eu estava lá, eu peguei, em 1 ano e meio fazendo estágio lá, eu peguei 700 livros para minha biblioteca pessoal.
E aí, só não, porque só deu 700. Eu me lembro que uma vez... Mas como que você pegou 700 Não, livros? porque chegava livro da Universidade de Yale, da Universidade de Oxford, da Universidade de Cambridge, esses livros das editoras universitárias, Mandavam, né? A área de religião. Você vê o prestígio que eles têm. Sim. A opinião deles é um peso. Então você pega um livro da Universidade de Yale, de Yale Divinity School, você vai ver lá atrás Christianity Today. Tem lá a opinião da Christianity Today. É impressionante a credibilidade que eles têm. Entendi. Então isso ainda está valendo. Mas aí só uma historinha que você vai gostar é o seguinte: um dia eu cheguei lá, vi uma estante embaixo da escada, de uma das escadas dos andares lá, tinha uns 300 livros lá, cheio de livro antigo. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Aí eu perguntei a alguém, falou, não, cara, pega para pegar tudo. Falei, não, cara, não é assim. Não, o americano falou, não, pega tudo. Isso aqui fica aqui anos, ninguém pega. Cara, você anda pela Christianity Today inteira, é cheio de livros, parece o prenúncio do céu, sabe? Para um editor de livro como eu, né? Sem contar a sala do John Wilson, que é o editor da revista Books and Culture, que a sala dele, literalmente até o teto do livro. Ele só tem a cadeira, a mesmo pedacinho que ele escreve, e livro, cara. Dá pra imaginar, você não vê parede, figura, você não sabe a cor da parede e a cor do piso, você só sabe onde ele põe a cadeira. Não é papel de parede, não? Com cara de livro, estampa de livro? Deve ser dessa grossura. E só livraço. Onde que fica? Fica perto de Chicago, fica em Carroll Stream, perto de Chicago, no subúrbio, né? Então eu falei assim, não vou pegar essa estante, não vou pegar esse livro, vai ficar chato, eu tô sem jeito, vão dizer que eu sou um brasileiro, tupiniquim que vem aqui igual um miserável pegar tudo. É verdade que eu já tinha pego 700 livros mais ou menos. E aí eu passava com os livros assim, o pessoal olhava para mim e falava assim, oi, eu tô sem graça. Agora imagina como é que eu saio com 700 livros aos poucos, né? Imagina a quantidade de pequenos assaltos, né? Você fez que nem prisioneiro, né? Aos poucos, construindo aos poucos. E aí, cara, um dia eu chego, a estante tá vazia. Aí a pergunta dolorosa, eu liguei pro cara, cheguei pro cara e falei, ô Richard, cadê os livros daqui? Te disse pra levar, cara. Deram tudo pro Wheaton College, pra biblioteca do Wheaton College. Falei, puxa vida, perdi 300 livros lá. Então é uma riqueza de livro lá impressionante, cara. A estante lá. Quando você fala do grupo, a Christianity Today é de que grupo e quais são esses? É uma entidade sem fins lucrativos. Que foi fundada por Billy Graham em 1956. Na verdade, quando a revista foi fundada, a ideia era ela fazer um certo contraponto à Christian Century, que era a revista liberal da época, que também é em Chicago. Mas hoje há uma certa proximidade e afinidade, porque essa coisa da Guerra Fria acabou e a Guerra Teológica também acabou. Há muito mais, digamos, possibilidade de diálogo. Há muito mais de comum. Né? Então hoje, para você ter uma ideia, esses dias eu entrei na sala, eu estava lá, entrei na sala de um dos editores, ele é assinante da Christian Center. Se ele fizesse isso há 40 anos atrás, quando eu nasci, ele era execrado. Isso mostra que as nossas convicções, não é que elas mudem como convicção, mas tem muita coisa mas elas são atualizadas, de humana pessoal, né? Que a gente bota picuinha. Eu acho que os nossos valores vão sendo depurados, talvez, Marcos? O que de fato é importante, e a gente vai definindo, acho que as nossas batalhas. Quer dizer, tem coisas pelas quais que valem há 20 anos a gente brigava e a gente fala assim, não valeu a pena. A bateria que nos diga, né? Exatamente. A guitarra, as igrejas, etc. É verdade. O Billy Graham fez parte. Não sou desse tempo, não. Isso é do tempo de vocês, mas eu sei que a guitarra. O Billy Graham fez parte desse. O Billy Graham, pra você ter uma ideia, em 2011. Ele com 93 anos, ele pediu para participar da reunião do board, que ele agora em novembro faz 95. Está com mal de Parkinson e mais uma série de problemas de saúde, que 95 também está muito diferente. Não tinha como, né? Fazendo hora extra. Fazendo hora extra. Não, está na prorrogação, está nos pênaltis, está na oitava rodada dos pênaltis já. Mas ele pediu para participar, ele chamou o pessoal e falou, gostaria que vocês lembrassem que Christianity Today é para servir a igreja. Não é para servir interesses pessoais, nem meus, nem de ninguém. Então ele pediu para ir, chegou de cadeira de roda, com aquele tubo, aquelas coisas todas, falou do jeito dele com muita dificuldade, mas segundo lúcido, e segundo o pessoal que estava lá, foi uma tietagem só ainda, né? Imagina. Mesmo o presidente e o vice só via foto no Facebook com ele, né? Então, o pessoal respeita muito, mas também é interessante, eu perguntei como é que era, se ele foi aquele tipo de fundador que ficava botando o dedo e dizendo eu quero desse jeito. Disseram que ele nunca foi disso, ficava 10 anos sem aparecer às vezes,
e que sempre foi uma pessoa que confiou no trabalho do que os outros estavam fazendo. Que é uma característica daquilo que ele inclusive faz. Ele é o tipo de líder que ele faz e procura deixar na mão dos outros, como ele fez com uma das maiores produtoras de vídeo cristão, que era Vision Video. Não era Vision Video, acho que era Gospel, esqueci o nome. Ele fez uma produtora de vídeos cristãos que ele gravou O Refúgio Secreto, Cruz do Punhal e outros livros, e ele fez, e outros filmes, né? E ele deixou tudo na mão das pessoas responsáveis. Agora, Marcos, qual que é no Brasil, depois de 6 anos da Cristianismo Hoje aqui, qual que é o público leitor da revista e qual que é a proposta da revista hoje, pensando no Brasil, pensando na igreja brasileira? Então, na verdade, a minha caminhada profissional não foi com revista, né? Eu trabalho há 23 anos com livros. Já participei da edição diretamente de 250 livros, mais ou menos, entre bíblias de estudos, comentários, livros de bons autores, de autores nem tão bons, livros infantis, de várias editoras, né? Então, de autores que eu fiquei encantado ao fazer e feliz, como Jacques Ellul, como C.S. Lewis e outros, o Peterson, e de autores também que não fiquei tão feliz depois com algumas coisas que eu acabei ouvindo e mudanças de opinião e tal. Então a revista para mim é uma coisa nova, eu aprendi com quem trabalha comigo. Na verdade aconteceu, conversando com algumas pessoas, na verdade eu estava conversando com o Mark Carp da Mundo Cristão uma vez, tinha acontecido um daqueles escândalos lá das ambulâncias, se eu não me engano, lembra? Teve um negócio lá que os evangélicos foram envolvidos, líderes evangélicos envolvidos no escândalo das ambulâncias, alguma coisa desse tipo, e o Mark falou assim, a gente estava almoçando, ele falou assim, o que a gente pode fazer para isso fazer parte da nossa discussão do dia a dia? Eu falei, a gente precisa ter uma revista, porque uma editora de livros não dá tempo de você dar resposta para essas coisas. Você está sempre correndo atrás do leopardo, né? Ele está lá na frente e você está tentando pegá-lo. Agora, uma editora de revista, você pode chegar mais perto, né? Você tem o recurso da internet, você pode chegar mais próximo. Então, a ideia nasceu aí, e nasceu exatamente pela ideia da credibilidade que tinha o nome da Christianity Today, em detrimento de algumas dificuldades que a gente está vendo em algumas revistas nacionais. E a gente também achava que faltava um pouco mais de revistas nacionais. Na verdade, nós temos poucas. Se você pensar bem, só tem hoje, pelo que eu esteja informado, só tem Cristianismo Hoje nas bancas. Quer dizer, se você considerar que nós somos 20% da população, é pouca, nós somos mal representados, ou pouco representados, né? E a gente queria também alguma coisa que pudesse trazer um pouco de debate para a igreja. Eu sou professor de seminário, então frequentemente eu retirava da internet artigos de pessoas que nós respeitamos para discutir com os alunos. Frequentemente eu tirava xerox da revista Ultimato para discutir determinados artigos com os alunos, né? Só que eu acho que é pouco. Eu acho que se você considerar que a Cristianismo Hoje é bimestral, que o Ultimato é bimestral, você ter uma revista de 64 páginas para você ler por mês é pouco. É bem verdade que a internet... Nesse prazo acontece muita coisa, né? Muita coisa acontece. Então veja no nosso caso, por exemplo, que demora 60 dias até sair uma revista. É bem verdade que o conceito revista é exatamente você fazer um apanhado daquilo que aconteceu nos 2 meses e trazer para o seu leitor uma certa digestão, né, crítica, daquilo, né? Com uma certa abordagem, né? Então a gente não é um jornal, né? Não é o jornal que é diário, não é a internet que é instantâneo, e também não é um livro que é estabelecido, digamos assim. Escreveu, publicou no livro, já viu, que é muito mais complicado. Então a revista ela foi iniciada exatamente para fazer parte dessa discussão da igreja sobre ela mesma. Então nunca houve a pretensão de que ela fosse a revista norte-americana. E é bom que se saiba que os norte-americanos nunca pediram nada. Eu estava falando com vocês aqui nos bastidores que se eu quiser botar a logomarca, outra logomarca, se quiser botar vermelho, preto, amarelo, verde, eles não falam nada. O que eles sempre acompanham é a questão teológica. Então, como há missionários americanos que moram no Brasil e conhecem a tradição deles, um dia desses, em 6 anos, eu recebi uma pergunta por e-mail, porque algum missionário americano mandou um e-mail para lá dizendo que a gente publicou alguma coisa que estava esquisita. Aí eu tive que dar uma pequena explicação, mas aí a explicação foi simples.
Os membros do conselho editorial brasileiros, eles entendem tudo o que está sendo publicado. Então, gente como Nelson Bomilca, Ronaldo Lidório, Volney Faustini, Eleni Vação, Dona Beth Bacon, Marcelo Augusto, que é um desembargador federal, William Douglas, que é um juiz federal, o Henrique Ziller, que é auditor do Tribunal de Contas da União. Essas pessoas também têm interesses pessoais quando dão o nome para fazer parte do conselho editorial da revista. Então, antes dos americanos reclamarem de qualquer coisa, mesmo que seja um missionário norte-americano, os brasileiros já vão reclamar comigo. Eu já tive situações, por exemplo, de ter que escrever literalmente uma tese para me defender de uma charge que um membro do conselho não gostou. Qual é essa relação com esse conselho? Você que é o editor, o jornalista, enfim, o que é publicado? Eu tenho um jornalista que me assessora, que é o Carlos Fernandes, que é o editor executivo. Quem põe a mão na massa em termos de jornalismo é ele. É o Carlos. Toda a parte de conteúdo nós discutimos juntos, nós temos reunião de pauta, nós temos colaboradores no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul. Então tem jornalistas que fazem o famoso freelance pra gente, e a gente encomenda determinados temas e assuntos. Traduzimos o mínimo possível. Na verdade, a gente traduz basicamente 1 ou 2 artigos teológicos por edição, porque a gente não conseguiu autor brasileiro para poder suprir essa necessidade com facilidade. Por que você não conseguiu? Porque o autor nacional, o pensador brasileiro é acostumado a pensar e falar de imediato. É muito mais oralidade do que escrita. É uma tradição nacional. Então, por exemplo, se eu chamar um de vocês dois para poder ir para um lugar hoje à noite e for pregar, vocês vão dizer, tudo bem, eu tenho lá algum sermão preparado, um estudo, tal, tô lá. Mas se eu disser, Brigantin, me entrega daqui a um mês um artigo assim, fala a verdade, você vai ficar nervoso, não vai? Muito. Não, eu acho que o problema é que ele não vai ficar nervoso. Muito. E quando tiver faltando um dia, ele vai continuar sendo nervoso. Então, o cara vai me ligar de manhã, né? Pô, é pra amanhã, Então as pessoas não sabem, assim, porque elas pensam assim, mas poxa, mas por que usa o norte-americano ou porque é uma crítica ou inglês, comum isso, inclusive, ou você usa nós mesmos, estrangeiro para escrever um artigo num país com tanto líder bom, sim, que sabe o que falar, com conteúdo, né? com uma questão de cultura contextualizada. Né? A questão é essa, que nós temos dificuldade de escrever. Então, por exemplo, quem é que escreve boletim da igreja na maioria das igrejas maiores? É o povo coitado seminarista. Mentira? O estagiário. É o estagiário. É o seguinte, ninguém quer fazer, passa para ele fazer. Então, assim, a questão da escrita é muito complicada, porque nós temos uma tradição oral. Tudo nosso é muito, mais do que oral, é tudo muito discurso. A gente estava brincando no almoço, não é isso? Sim. Como é que é o negócio? Sim. Introdução, 3 pontos, conclusão e apelo. Se for de alguns grupos, até tem um pedido de oferta. Homilético, né? E é um discurso homilético. Fernando, e se for de uma determinada ala da igreja, ainda tem um pedido de oferta no final. Exatamente. Escuta, mas assim, hoje nós temos a cultura dos 140 Deixa caracteres. Deixa eu ler um e-mail aqui. Do Twitter. Chegou um e-mail aqui, ó, posso ler? Vai lá. Chegou um e-mail. Segundo o Bragantino, a prioridade é do internauta. Porque você falam toda hora. A Alice lá de Ubatuba está dizendo que recebe a revista Majuna e gosta muito do conteúdo. Abraço, viu, Alice? Abraço, bem-vinda. E o Daniel Galvão, de Rio das Ostras, está dizendo o seguinte aqui, ó, como jornalista vejo um mercado muito restrito no segmento cristão para os profissionais e também pouco relevante no que diz respeito a contribuir com a sociedade brasileira. Vocês concordam com essa minha percepção? Um abraço a vocês, especial ao Brega. O Daniel Galvão quer falar com você, viu? Vamos lá, Daniel, vou te dizer uma coisa, Daniel, eu tenho que olhar para lá, né? Não, você olha para Vamos lá, Daniel, é o seguinte, eu conheço um jornalista cristão que presta um serviço enorme à igreja, trabalhando no jornal O Globo. O nome dele é Jorge Antônio Barro. Ele foi o primeiro editor-chefe da revista Vinde, que depois se transformou em Eclésia. O Jorginho. Do Antônio Carlos? Irmão do Antônio Carlos? Não, o Jorge, jornalista do Globo. Ok. Editor assistente lá no Globo nome, de alguma das áreas. Homônimo. Talvez eu tenha errado no sobrenome. Tem isso também. E o Jorginho, por exemplo, ele presta um excelente serviço. Ele dá um apoio, por exemplo, para qualquer coisa, por exemplo, do Rio de Paz. Ele está sempre se colocando à disposição para ajudar na divulgação de alguma coisa, porque ele tem um blog muito conhecido lá chamado Repórter do Crime, e ele, como cristão, ele atua fora de uma revista cristã, fazendo o papel dele. Assim, eu sou daquele conceito
de que a gente deveria ter mais gente atuando fora dos arraiais evangélicos, entendeu? Por exemplo, nós precisamos de mais jornalista evangélico sério para poder apurar a notícia com verdade, com isenção na medida do possível. Nós precisamos ter melhores fotógrafos para poder dar uma visão de mundo melhor sob a ótica daquilo que a gente entende que foi a maravilha que o Criador fez, muito mais do que aqueles que têm um olhar desesperado da fotografia. Quer dizer, eu gosto muito daqueles conceitos do Francis Schaeffer de que a gente deveria estar participando mais da guerra pro lado de fora e menos nessa questão do lado de dentro. Então, o mercado para jornalista cristão realmente é restrito. Você tem aí 3, 4, 5 revistas. E se você contar a revista que trabalha, na verdade, é bom lembrar, nós temos várias revistas evangélicas, várias revistas denominacionais, algumas com 120, 150 mil exemplares. O problema é que nós não estamos inseridos no mercado jornalístico. A nossa veia jornalística, ela é muito voltada para a opinião, porque foi a histórica tradição que recebemos dos antepassados. Então, como é que são as revistas das denominações, por exemplo? São opiniões. Que também é jornalismo, não tenha dúvida. Os colunistas famosos jornais. Mas é um espaço só da outra vertente, mas jornalística, né? Exatamente. Você pratica pouco a questão diálogo. Então, qual é uma das propostas do cristianismo hoje? Diálogo. Nós precisamos ouvir, nós precisamos entrevistar aqueles que nós concordamos, mas também aqueles que nós discordamos. Nós precisamos entrevistar opiniões diferentes e opiniões iguais. Nós precisamos criar um debate numa igreja que não tem o costume do debate. Vamos falar a verdade. Debate quer dizer ofensa pessoal no nosso caso. Não então, concordar, por exemplo, já é ofensivo. Não concordar já é ofensivo. Para o brasileiro, bem verdade que isso também é para o brasileiro, a cultura nossa, mas principalmente para o evangélico. Então é o seguinte, ou você concorda comigo em tudo, ou não podemos caminhar. Vamos dividir a igreja, que é o que é a tradição. Né? Exatamente. Então, quando você faz uma revista desse tipo, você procura trazer o debate. Se vocês lembrarem, por exemplo, os artigos do Robson Cavalcante na Ultimato, excelentes artigos. Artigos do Gondim na Ultimato, excelentes artigos. E outros que escreveram na Ultimato ao longo do tempo, a Braulia. Braulia, você vai ver que tem gente que fica apimentada, irada, porque é distoante daquilo que ela acredita. Então, essa nossa incapacidade com o diálogo e a incapacidade de reconhecer o que nos une, que é muito mais forte do que não nos une, ou daquilo que porventura poderia nos separar, isso aí é um problema. Por isso nós temos poucas revistas com jornalismo no meio evangélico. Então, por exemplo, quando nós fizemos a matéria com o Silas Malafaia na capa, que essa revista você tem na mão, nós recebemos e-mails de pessoas dizendo: por que você está por que você está criticando um homem de Deus, um pastor? Porque um homem de Deus tem que ser criticado, senão ele não é homem de Deus. Entendeu? Ele é um arrogante. Então, e alguns perguntam: por que vocês entrevistam um liberal como fulano de tal? Porque fulano de tal precisa ser ouvido, para que você não fique a vida inteira dizendo para os outros: eu ouvi dizer que fulano de tal é um herege. Né? Como é que a gente foi educado no seminário? Você não pode ler Kuhlman, você não pode ler Bultmann, você não pode ler Tillich, você não pode ler Barth. Aí é o seguinte: você não pode ler ninguém que é contra você. Ora, se eu não posso ler ninguém que eu discordo, é sinal que a minha fé não tem segurança? Eu não tenho capacidade de ler esse livro, e olha que eu estou no seminário preparando para ser líder de uma comunidade. Então essa mentalidade protecionista, esquisita. Assim, nós não aprendemos isso com Jesus de Nazaré, nem com Paulo e outros, né? Porque eles se deram e debatiam abertamente. E se entregaram a esses debates. E debatiam abertamente quando era necessário, questionavam, né? Mas é por isso, é exatamente a falta dessa prática no nosso meio. Então, eu lamento, acho que nós temos poucas revistas de jornalismo. Quando eu falo jornalismo, deixa eu explicar. É mesmo uma questão de reportagem, que é você coletar várias informações e preparar um texto em que você discorra sobre um assunto ouvindo várias opiniões. Nós conversamos aqui antes das câmeras serem ligadas, de que nós sabemos que não há isenção jornalística como alguns proclamam aí, né? Isso é questão da lente que a gente estava conversando, né? A cristianismo hoje, ela tem a lente evangélica. Então ela podia se chamar
evangélicos hoje, digamos assim. Ia ficar meio feio, né? Ia ficar meio esquisito. O nome anda meio arranhado, né? De algum tempo. Mas, de fato, ela é sobre uma lente evangélica conservadora que respeita as opiniões divergentes. É só isso. Então, o nosso público, visto que a gente recebe muito pouca carta de reclamação, é um público que está bem afinado com aquilo que a gente publica. Ele sabe que a igreja carece de críticas quando é a hora. Ela sabe que a igreja está em crescimento. Não vamos esquecer que de evangelho no Brasil, evangelho evangélico, nós temos no Brasil cerca de 200 anos. Em 2020 vamos fazer 200 anos, segundo alguns historiadores, pesquisadores, da chegada dos primeiros evangélicos naquelas colônias que vinham para o Brasil, mas era mais uma religião de colônia, de colonizadores, não colonizadores, mas de pessoas que vinham para plantar e tal. Mas era bem restrito a um grupo de estrangeiros que estavam aqui e não era região para converter ninguém. Então esses 200 anos, isso é relativamente novo para a gente. Então nós estamos ainda no processo de muito aprendizado. Eu não me desanimo em relação aos erros da igreja, assim. Porque eu acho que a gente está no processo de aprendizado. Acho que a gente ainda vai bater muito cabeça ainda vai votar muito errado em alguns políticos, vai fazer muita coisa errada, vai ter muito escândalo ainda na televisão, mas é parte do amadurecimento e do crescimento, eu acho. Ô Sérgio, deixa eu ler um e-mail aqui. A gente está falando um pouco da revista, eu queria daqui a pouco a gente descolar um pouquinho, mas usar o título da revista para conversar sobre, assim, afinal de contas, já que é Cristianismo Hoje, e você como editor dela, como que você hoje está fazendo essa leitura do chamado cristianismo contemporâneo? Mas eu queria ler um e-mail que o Sérgio eu até já deixaria a pergunta assim: o vocábulo cristianismo, que tem a ver com ismos, né, que é de uma crítica, assim, recebe críticas as mais variadas, né? Então, a hora que você for colocar, começar pelo cristianismo, se é o vocábulo adequado para os dias de hoje. Não, mas o Sérgio, que é lá do Baixo e Voz, ele mandou uma pergunta hoje pela manhã. Então eu queria colocar aqui, que é a seguinte: no início, falando agora sobre a revista com o Bomilcar, a coluna relacionada a CDs e DVDs me parecia mais uma possibilidade de termos uma cultura, uma divulgação de nossos trabalhos. Aí ele está se referindo a MPB cristã, imagino. Música, né? Música, Mas depois da saída dele, dessa área, o que mais se vê são as gravadoras que já são onipresentes na mídia. Não seria possível termos espaço só para música independente na revista? Não vale os custos? E não só para MPB, mas outros artistas independentes? É a pergunta que o Sérgio está colocando. Excepcional pergunta. Primeiro eu queria tocar baixo como ele. Eu falei que lá no céu, quem sabe. Aí também, né? É querer demais, né? É querer demais, né? Mas vamos lá. Olha, os editores da revista, acredito eu, minha equipe de trabalho e mesmo o colunista hoje, que é o Maurício Zagari, que é editor de obras nacionais da editora Mundo Cristão e colabora com a gente, tanto na Cristianismo Hoje quanto na liderança, que é o Kleber Nadalucci, que é um presbiteriano, jornalista. Acho que nós ouvimos o mesmo tipo de música que o Sérgio está falando. Na questão de cultura da revista, por exemplo, que a gente chama da coluna de cultura, que são 3 páginas, que a gente tem uma abertura principal, que muitas vezes a gente destaca um livro, um filme, uma pessoa, um trabalho diferente, uma peça de teatro, coisa do tipo. Depois a gente tem uma mini entrevista, que a gente já entrevistou várias pessoas aí do mercado, autores nacionais, internacionais, músicos, inclusive, João Alexandre, por exemplo, e alguns outros. E finalmente a gente tem as resenhas, que são pequenas. Infelizmente o espaço é curto para aquilo que a gente gostaria de fazer. Bom, no caso da Cristianismo, nós não temos nenhum anúncio de gravadora, nós não temos nenhuma subserviência à música gospel, digamos assim, e a esse tipo de música comercial popular, de consumismo, de consumismo musical, sem a menor qualidade de letra e de poesia, em que o conceito de música sacra passa de largo, porque não há o menor propósito em dizer que aquilo é sagrado e serviço a Deus, mas é realmente mais um produto de consumo no grande mercado gospel. Aí a gente não tem nenhuma subserviência a nenhuma dessas gravadoras.
A gente não tem, por exemplo, anunciante gravadora. Então, o que aconteceu na saída do Bomilcar e na chegada de outro colunista que foi antes do Maurício Zagra, que já está há algum tempo, foi apenas a perda do contato. Porque pensem bem, o Bomilcar roda o Brasil inteiro. Liga para ele, você está onde? Estou em Recife. Semana que vem, Acre. Então ele lida e encontra, até pela tradição e história dele, pela própria influência dele com muitos músicos cristãos, ele tem acesso a todo o material. Nós não temos o acesso, nós não temos como ir atrás. Mas, por exemplo, nós não temos nenhuma editora católica que anuncie com a gente, mas nós fazemos resenha das editoras católicas também, porque elas mandam livro, aliás, mandam mais do que as editoras evangélicas. Você tem uma estante lá debaixo da escada com livro para mandar pra gente, né? Tudo lá para casa. Não, na verdade, só precisa saber, os dois colunistas gostam de livro, então, cara, não tem jeito. Eu tinha que pegar um cara que não gostasse e tal. Na Cristiane Touré era mais fácil do que no cristianismo hoje, acredito. Então, assim, está aberto não só para ele, como para qualquer um mandar. Como jornalistas, nós gostamos do inédito. Você sabe como é que é essa coisa do inédito, né? Do furo, da coisa nova. Então, por exemplo, se a gente souber de algo que está saindo, se qualquer um dos músicos quiser nos mandar, vai ser um privilégio divulgar. Porque se der uma olhada nas colunas da revista, por exemplo, vai perceber que frequentemente, inclusive, tem colunas que saem até sem nenhuma dica musical. Que nós não recebemos, consequentemente não publicamos. E recebemos muito mais livros, 20 vezes mais livros do que revistas, do que CDs, né? Então, até porque o próprio pessoal das gravadoras comerciais, eles já sabem que nós não nos submetemos a ele. Não tem jabá, não tem acordo. Então eles mandam, muito poucos mandam, na verdade. Basicamente uma ou duas gravadoras mandam. Então a gente não tem assim nenhum preconceito. Aconteceu que a saída do Bomilcar, a gente ficou sem conexão com esse grupo independente. Né? Agora, Marcos, se você olhar minha estante, e na minha estante eu tenho lá os CDs que eu ouço, você vai ver que os CDs que eu ouço são os mesmos CDs que o Sérgio gosta, que o Bomilcar gosta. Se você pegar meu iPhone que está ali, você vai ver que as músicas que eu estava ouvindo ontem, o Bomilcar cantando lá aquele CD de homenagem ao Janires. Bomilcar, o Carlinhos Veiga, etc. Então são pessoas que são as músicas, e não sou eu. A própria equipe de trabalho também ouve esse tipo de música. Mas aí há um outro problema. Que aí é aquilo, é a lente, né, de vocês. Né? Mas há um outro problema, que o problema é o seguinte: eu não tenho como correr atrás dos independentes. Se há um canal de comunicação que a gente deixa com clareza na revista, envie pode enviar, que não vai ser desrespeitado. Pode ser que você mande num mês que tenha 5, 7, 8, que não dê tempo. Não tem espaço suficiente, porque vai entrar na fila. Possivelmente, eu vou dizer até que possivelmente o jornalista vai se sentir melhor colocando um independente do que um comercial. Cá entre nós, conhecendo os jornalistas, eles vão sentir até melhor. E agora mais da alma jornalística. É mais da alma jornalística, não é verdade? E outra coisa, agora tem duas revistas, tem a Liderança também, então tem mais espaço ainda. Marcelo Santos de São Paulo, vamos ler que o pessoal está respondendo, então a gente põe, né? A gente chama os caras para mandar e-mail, não lê? Leia. O público evangélico é difuso até certo ponto controverso. Até que ponto é possível publicar uma pauta independente sem viabilizar a revista comercialmente? Um exemplo foi o próprio Gondim, que foi desligado como colunista da Ultimato por suas posições teológicas. Vocês, na Cristianismo Hoje, já foram acusados de liberais ou controversos? Tem duas perguntas. Primeiro, que eu acho que essa é mais simples. Eu acho que já foram acusados os dois. Vamos lá. Nós somos acusados de liberais pelos conservadores e conservadores pelos liberais. Agora, essa questão de... Mas você não acha que é legal? Você não acha que é legal, por exemplo, se eu dissesse que só os conservadores nos chamam de liberal, eu dizer realmente nós devemos ser liberais. Mas quando você recebe dos dois lados, primeiro que você começa a se preparar melhor, que você sabe que vai vir de um lado do outro. Segundo, que é sinal de que você está buscando uma independência. Então, no nosso caso, especificamente, qual é o tipo de matéria que nós não fazemos? Bom, não vou citar o nome do anunciante, mas nós perdemos um dos nossos principais anunciantes porque entrevistamos uma determinada personalidade acadêmica. Como a gente faz muito pouca conexão entre o comercial e o editorial, e o nosso comercial é bem independente, então a gente
não sabe muitas vezes que o contrato está vencendo e que essa entrevista podia ser colocada na edição seguinte depois da renovação do contrato. Então acontece desse tipo de coisa. Agora, eu acho que a gente tem conseguido mostrar uma postura assim de seriedade, que a gente no começo a gente recebia assédio do tipo, eu faço anúncio na quarta capa se você colocar um artigo em toda edição do meu principal autor. Eu recebi propostas desse tipo. E recebi propostas variadas nesse sentido. Não dá para você fazer uma matéria sobre isso. Você nunca vai ver isso no Cristianismo hoje. Quer dizer, você nunca vai ver, é meio pedante dizer, mas não é o perfil. Não é o perfil. Eu não quero fazer dessa maneira. Se um dia alguém estiver à frente, pode ser que alguém queira fazer. Mas eu estando à frente, não é meu perfil. A gente costuma pensar, eu e minha esposa, a gente sempre conversa sobre a questão da revista, e a gente costuma pensar o seguinte: enquanto estiver fazendo certo, bem feito, de maneira íntegra, vamos continuar fazendo. Quando precisar vender, fatiar aquilo que nos é importante e caro, que são os valores cristãos, a seriedade do trabalho, a verdade para com o leitor e o serviço para com a igreja, melhor fechar. Não acredito que nós sejamos tão fundamentais assim que, se fecharmos, a igreja vai perder um monte. Você entende? Deus vai levantar outros para fazer. E, aleluia, assim que funciona. Então, nós não negociamos, por exemplo, anúncio por matéria. Pode acontecer situações em que a equipe comercial sabe que vai sair um anúncio, por exemplo, vai sair uma matéria sobre pós-graduação, a busca de pastores por pós-graduação, mestrado e doutorado na Igreja Evangélica Brasileira. Então ele vai e oferece anúncio para a Faculdade Teológica de São Paulo e para outros que porventura queiram mostrar para as pessoas que estão lendo, está aqui as ofertas. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Agora, a famosa, casadinha, não existe. Não tem isso. Não tem mesmo. Porque o Carlos Fernandes, quem o conhece, sabe que ele é um chato. E ele vai dizer, pô, como é que você faz uma coisa dessa? A minha esposa também vai dizer, olha, cuidado com isso. Então é tanta gente ameaçando que eu prefiro dizer... As algemas de ouro. Algemas de ouro, né? Não tem como. Então não tem isso. Nós estamos aqui num veículo da mídia chamada web, né? Nós estamos na web. Esse programa está na web. E a Cristianismo hoje tem o seu site. Site, Facebook, Twitter. E assim, o que da revista que vai para a banca, né, e que vai para o assinante, tem no site, o que se acessa no site e qual a importância da internet no contexto de vocês lá como editor, essas coisas todas. Nós temos um trabalho, eu diria que o nosso trabalho de internet é um trabalho relativamente novo e ainda amador se considerar o trabalho, por exemplo, do Pavarini ou do Danilo, do Genizar, que vocês trouxeram aqui em entrevista. E alguns outros trabalhos que são feitos na internet, eu sei que são muito mais bem feitos que os nossos. A nossa prioridade realmente é a revista impressa. Essa é a nossa prioridade. No entanto, nós queremos estender a comunicação daquilo que fazemos, do conteúdo que fazemos, para o máximo de pessoas possível. Então, por exemplo, a boa parte das matérias que vão para a revista, elas vão depois para a internet. Mas vão bem depois. Algumas demoram 6 meses para ir para a internet. Algumas nem vão para a internet. A gente sempre bota na internet, coloca na internet, publica na internet aquilo que a gente entende que precisa ir para a discussão. Então a gente sabe, por exemplo, que alguns blogs e sites que de alguma maneira respeitam o nosso trabalho, eles reproduzem. O Genizar já reproduziu várias vezes, e outros a gente sabe que blogs, pessoas que gostam de uma matéria, reproduzem. Eu lembro uma vez que nós publicamos uma entrevista com Denzel Washington por causa daquele filme, O Livro de Eli, lembra? A Christianity Today entrevistou ele lá, eu publiquei de imediato. Assim como nós publicamos a entrevista com o Barack Obama antes dele ser presidente, que a Christianity Today também fez. Traduzimos e publicamos. Nesse caso é interessante publicar. E aí colocamos no site de imediato, e aí mais de 1000 sites e blogs reproduziram por causa do Denzel Washington.
95% não evangélico. Por causa do novo filme do Denzel Washington, que tinha acabado de ganhar o Oscar, acho que no ano anterior. Então o cara estava na crista. Então a gente gosta de colocar conteúdo para que as pessoas reproduzam o conteúdo. Mas nós também reproduzimos conteúdo bom dos outros. Se você olhar, por exemplo, no nosso Facebook, a gente sempre reproduz conteúdo interessante de outras fontes. Tanto que alguns vídeos de vocês nós colocamos lá, algumas entrevistas, porque a gente quer a igreja edificada, a gente quer servir a igreja. Sim. E se a gente tem hoje 9 mil pessoas no Facebook e 16 mil no Twitter, a gente prefere estar também divulgando o mesmo conteúdo. Ao mesmo tempo, quando você diz que a prioridade é a revista impressa, não seria um desprezo ao que significa hoje essa mídia, por exemplo? Até para que o conteúdo da revista chegue a esse maior número de pessoas? Porque do não interesse. Não, na verdade não é nem não efetivo. interesse. Eu diria que é porque você, quando tem a revista impressa, alguém está pagando por ela. Tá. E convenhamos, a conta a ser paga todo mês das duas revistas é muito alta. Okay. Então, se é uma conta alta, eu tenho que priorizar o meu assinante, que é um parceiro colaborador, e ele tem que ter direitos e privilégios sobre os outros. Então, por conta disso, a colocação na internet não respeita o mesmo time. No entanto, a gente enriquece muito o Facebook e o Twitter com outros conteúdos agregados que a gente coloca à disposição. Mesmo no nosso site, diariamente nós colocamos 2, 3, 4, 5 notícias, além de um artigo de uma das duas revistas diariamente. Sei. Agora, Marcos, saindo um pouco da Cristianismo Hoje, ministério editorial periódico, indo para a leitura que você, como editor, como pessoa, como um cristão que tem uma história, uma caminhada significativa nos últimos anos no Brasil, em termos de observar o que está acontecendo. Como que você olha o cristianismo hoje? Qual a leitura e o Brega acho que introduziu uma questão interessante, assim, o termo, a expressão cristianismo, ela tem sido também desgastada por conta da história daquilo que os cristãos fizeram nas últimas décadas e séculos, né? Qual que é a sua leitura como cristão, que eu considero assim, que tem lucidez? Vamos dizer assim, cristianismo é uma palavra que vende ainda hoje, que ela gera no outro, interesse. No ouvinte, no leitor, respeito ao interesse, respeito, credibilidade, etc. Então, primeiro que eu nunca imaginei ver na igreja algumas coisas que eu vejo hoje. Eu tenho que ser honesto e dizer que tem certas coisas que eu não imaginei ver. Eu não imaginei ver, em alguns momentos, nós sermos reconhecidos não por sermos chatos, por fazermos opinião, fazermos oposição àquilo que porventura seja contra a nossa fé, mas porque infelizmente somos reconhecidos como incapazes de dialogar. Essa nossa incapacidade de dialogar, ela me estranha um pouco, porque até pouco tempo nós éramos os sem voz. Não vamos esquecer que até 30 anos atrás chamavam a todos nós de bíblias, de crente chato. Lembra do livro do Juarez, O Cristão Esse Chato? Lembro. Então nós deixamos de ser chato, porque naquela época nós éramos chatos porque defendíamos nosso ponto de vista em favor da palavra de Deus e do conteúdo cristão. Hoje, infelizmente, por conta de uma ação massiva da mídia e da nossa ingenuidade em relação à própria mídia geral, principalmente a mídia televisiva, que é a mais forte no país chamado Brasil, a gente acaba tendo, passa uma imagem nossa por conta de alguns personagens caricaturados, oportunistas, que são conectados ao termo evangélico e cristão, passam a imagem de que nós somos pessoas grosseiras, arrogantes, intolerantes. Então, em questões do tipo homossexualismo, questões relativas ao aborto, questões relativas à educação, questões relativas
aquilo que aparentemente é evangélico. Mesmo que no não que diz respeito à família. Né? Família. E questões que não vão essência. nunca discussões a fundo nas igrejas. Elas ficam na periferia das igrejas, no bate-papo dos corredores e do portão da igreja, da cantina, no discurso no geralmente bate-papo da moralista, cantina, né? no discurso mais moralista do que um discurso de amor e de respeito pelo ser humano que Jesus amou e respeitou. Eu lamento que a gente hoje saia de uma posição de oprimido para opressor. Então, essa questão de nós hoje fazermos parte de um grupo opressor me apavora. Porque eu ainda me lembro quando eu sofria aquilo que hoje chama de bullying, que na época não chamava de nada. Sim. Né? Quem de nós na escola, lá, há 40 anos, não sofreu bullying, né? Bullying porque você era crente. Por não querer rezar o Pai Nosso. Eu estudava em escola católica, era obrigado a rezar Ave Maria e Pai Nosso. Isso. Na Ave Maria eu me lembro que eu fazia assim, ó, para enrolar, com medo. Não era consciência, era medo. E no Pai Nosso me disseram que eu podia, então o Pai Nosso eu seguia direitinho. Então, eu lamento por tudo isso. Acho que a gente precisa examinar muito essa questão histórica da gente sair da posição de oprimido para opressor. Isso é assustador. É assustador também, para mim, a nossa incapacidade de apresentar soluções positivas ou de apresentar projetos positivos, uma agenda positiva, a resposta adequada. Para além do universo eclesiástico. Para além do universo eclesiástico. Fora das fronteiras. Então, por exemplo, nós temos pessoas muito capazes no nosso meio. E sabe o que é surpreendente? Nós temos engenheiros maravilhosos. Nós temos administradores de empresas espetaculares. Nós temos advogados fantásticos. Nós temos psicólogos, juízes. E esse pessoal na igreja não tem espaço para o diálogo. Porque na igreja ele tira a sua roupagem profissional para se tornar um leigo qualquer, segundo a concepção de alguns, nessa dualidade aí do leigo e do clero, né? Do depende, né? No melhor e do sagrado e do profano. Sagrado, profano. Então esse cara chega na igreja, ele não tem espaço. Mas ele não tem espaço, não que ele não tenha capacidade, é porque muitas vezes o pastor, o líder ou a liderança não consegue dialogar por causa da visão bitolada de achar que tudo na vida é defesa teológica. Então, essa nossa mania de sair formatado de um seminário e dizer que nós temos que defender a nossa fé apenas com palavras, acho que isso é uma coisa muito preocupante ver isso na igreja acontecendo hoje. Uma igreja que podia trazer respostas e diálogos fantásticos. Sim. A gente podia estar dialogando, por exemplo, sobre a questão do aborto. Mas diálogo. Sim. Ou mesmo, não é alguém se aproveitar e ir para a televisão dizer esse povo quer matar as crianças. Isso não existe. Querem acabar com a família do Brasil. Não é isso. Há situações que estão envolvidas por trás que são situações muito mais sérias, muito mais, digamos, profundas do que aquilo que a gente possa... Complexas. São muito mais doloridas, né? Tem muita gente sofrendo dores e dores por causa dessa disso. superfície. Né? Obviamente, nós somos contra o aborto. Obviamente, nós somos pró-vida. Obviamente, nós não acreditamos que seja a melhor solução. Mas é preciso diálogo. Diálogo nós temos que ter. Ou, por exemplo, Brega, pensa o seguinte. Nós temos aí, acabamos de soltar nessa última revista, uma entidade que trabalha com meninas que pensam em abortar. É uma entidade cristã, eu esqueci o nome. Aqui em São Paulo? Serve. São Paulo serve. A gente tem um programa. Acabamos de fazer, se eu não me engano, uma matéria com eles. Está na revista, eu não trouxe esse exemplar. Mas é interessantíssimo o trabalho. Eles não estão ali para dizer não aborte, mas estão para dizer não aborte. Sim. Entendeu? Sim. Eles estão ali para servir, mas com uma ótica em favor da vida, não em favor da morte. Então é incrível a gente não ter essa capacidade de diálogo. E mesmo, nós falamos até no almoço nessa questão da urbanidade e do mundo rural, mas tipo, o mundo é urbano. Então quais são as propostas, por exemplo, nossas, né?
no que diz respeito ao meio ambiente, no que diz respeito às questões da urbanidade, da economia, ou mesmo na arquitetura, por exemplo, quer dizer, uma cidade viável, planejamento urbano, uma cidade viabilizada, por exemplo, para o deficiente. Agora, eu vou te dizer, nós temos cientistas espetaculares cristãos. Então, do nosso, né, mas que entre não, nós, né? mas que mas lá na ficam igreja mudos e calados. ele está discutindo o papel higiênico do banheiro, né? De certa maneira, eu acho que a nossa teologia, Marcos e Brega, que eu acho assim, que acabou moldando a cabeça desse camarada, que assim, ó, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Essa é a ideia. Isso é o mundo profano. Vai trabalhar lá, que seu trabalho no reino de Deus é dar aula na escola dominical, é cantar no coro, é tocar na banda, é guardar os carros lá no estacionamento e tal. E forte influência do catolicismo romano, que é o lance do culto do domingo, da importância desse único momento sagrado. Do lugar, mas sabe o que me chama a atenção? Os outros dias não são sagrados. Mas sabe o que me chama a atenção? Né? Que nesse sentido a gente catolicizou pra caramba a experiência evangélica. Temos até vários papas, né? Exatamente. A gente tem vários, não tem um só. E na verdade... Por outro lado, a leitura que a gente faz, por exemplo, do engajamento da Igreja Católica sobre assuntos do cotidiano da atualidade é muito interessante. Muito maior. Como que ela faz esse engajamento, como que ela faz o diálogo. É aquilo que eu estava te falando, que a gente fica talvez para um outro papo, quando a gente for falar sobre mercado editorial, que foi um papo muito legal que a gente teve com o Renato aqui. Mas assim, se você vai na Paulo, você vai na Paulina, você vai na Vozes... Há um diálogo. Há um diálogo com a sociedade. Exatamente. Você vê uma temática de assuntos que tem a ver... Desculpa, fala. Não tem a ver com essa, assim, o que está acontecendo hoje. Então você tem livros que tratam sobre meio ambiente, sobre economia, sobre política, sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre história. Por que tem? Dignidade é ter uma calçada sem buraco. Né, pra você hoje, tropeçar e quebrar o pé. Hoje eu estava indo para um lugar, estava indo visitar o pessoal que trabalha com a gente aqui em São Paulo, no telemarketing, ali em Itaim Paulista, e aí numa calçada tinha uma mãe lutando para passar por um buraco com um carrinho de neném. Pois é. Eu falei, a senhora quer ajuda? Ela falou assim, não, eu já estou acostumada. Malabarismo, né? Porque literalmente estou acostumado. Não, porque você sai da rua que tem buraco e vai para calçada também tem buraco. E de repente você tem uma comunidade tida como cristã, né, ali naquele que não se mobiliza ambiente, mas ela está preocupada com o que efetivamente. E muitas vezes é uma comunidade que acaba sendo manipulada pelo seu líder. Normalmente. Né? Isso é o que é o lamentável disso tudo. Fátima do Rio, deixa eu mandar um e-mail. Fato dos liberais e conservadores criticarem a revista é interessante. Brega, obrigado pela pergunta acerca das redes sociais. E a pergunta, por que não colocar uma matéria junto ao anúncio da assinatura para viabilizar aos navegantes possuir a revista? Isso já acontece? Do tipo assim, talvez lá no site do site da ou no Facebook, então, né? Tipo, assina. Tem no Face, tem no site, tem no Twitter. Torne-se um assinante da Cristiano. Qual é a sua pergunta? O Marcos, você que também é do meio, nós estamos dentro da matéria. Quer dizer, ainda há na chamada grande mídia preconceito com o tal evangélico, o cristão, evangélico. Ainda há um preconceito. Por exemplo, nós temos a Délis Ortiz, né, que é uma irmã querida que sempre teve, né, uma passagem muito interessante, né, como engajada, né. Mas sabe-se que, por exemplo, você tem jornalistas maravilhosos, gente de opinião. De São Paulo aqui, que é metodista, que escreveu... você tem esqueci. Da Igreja Metodista, né? Tá na Record, né? Mas assim, você tem o Percival. Percival. Mas você tem jornalistas assim que eu particularmente gosto muito, que tem credibilidade, enfim, aí vai de cada gosto de cada um também, mas que quando se refere ao cristão evangélico, ainda se refere com um vocabulário absolutamente descontextualizado. Ele diz aquilo que, vamos dizer, qualquer crente sabe que não é aquilo que ele está dizendo, quer dizer, é uma falta de pesquisa. E ele, como profissional, né, de comunicação, é um erro crasso. É um erro crasso. Diferente do senso comum. Exatamente. Não de um profissional de comunicação. Não, o profissional de comunicação vai escrever ou vai dizer alguma coisa, ele tem que saber qual é o dialeto que nós usamos. Enfim. Na verdade... Há esse preconceito ainda? Há esse preconceito, sem dúvida, se você voltar atrás e procurar na internet a declaração da Ombudswoman, eu acho que essa expressão é possível, a gente falou isso da Folha de São Paulo, semana passada, ela reconhecendo o preconceito isso, contra o Marco Feliciano naquele momento em que ele tinha razão
em algumas coisas. Houve um preconceito da Folha, segundo a analista da Folha, reconhecendo que a Folha foi parcial, preconceituosa contra ele. Sim. Então, de fato há. Mas é bom lembrar o seguinte: o espectro evangélico é tão largo que, convenhamos, até nós de vez em quando nos perdemos na comunicação. Então, há termos. Eu tive que explicar para o pessoal da Christianity Today americana o que queria dizer neopentecostal, o que queria dizer pentecostal, se os pentecostais eram se os neopentecostais eram os novos pentecostais, supostamente fariam sentido. E aí é difícil você explicar os termos. Semanticamente faz todo sentido, mas até porque nós e a estamos... diluição foi nos últimos 30 anos foi uma coisa absurda. E nós estamos num momento de crescimento rápido ainda, e num momento em que a poeira está assentando. Então, muitos dos nossos conceitos sobre igreja, dos nossos conceitos de termos, ainda estão carecendo de se estabilizarem. Algumas palavras até para mim são estranhíssimas. Então, por exemplo, como é que você quer que a grande mídia consiga nos entender se nós temos linguagem de gueto na maioria das vezes? E nem mesmo no gueto a gente consegue se entender em algumas coisas. Entende, tribo, né? Tribo. Essa é uma linguagem tribal. Preconceituar, sem dúvida, mas até porque nós não temos um porta-voz, nós não temos uma CNBB assim, e uma assessoria de imprensa. Dá uma uniformizada ou mesmo, acho que deveria ser uma matéria de cristianismo hoje, assim, um glossário, né? Do tipo, olha, o que significa boa ideia, né? Mas boa ele ideia. tem que ser Nós fizemos uma matéria sobre os nomes das igrejas, muito interessante. Mas então, ele tem que um ser glossário, atualizado né? a cada Tipo, 3 meses, Brega. É uma coisa de doido. A Marina, da Holanda, tá dizendo que tá assistindo, mas não tem pergunta hoje. Beijo, abraço pra você, Marina. Beijo, Marina. E a Vânia, lá de São Gonçalo. A Vânia, querida nossa de lá. Vejo que a igreja ainda demoniza temas que não são considerados espirituais, como a pedofilia, violência doméstica, etc. Faço palestras sobre violência infantil. Nós fizemos matéria sobre violência doméstica. E vejo o quanto ainda há resistência em se falar sobre isso nas igrejas, como a violência doméstica, como se nunca existiam os arraiais. Lamentável isso. O cristianismo hoje já fez. Só para você saber, foi uma das matérias que deu menos repercussão. Por quê? Ainda fica se discutindo uma das que genealogias. se vendeu em banco, uma das que menos deu repercussão. Por quê? Mexeu na ferida. Tem certos assuntos no meio evangélico que não adianta. Você pode tocar no assunto, ele não reverbera. Por que ele não reverbera? Ele não reverbera porque ele soa mal, ele é desconfortável, ele não é comercial. Então, por exemplo, essa revista vendeu pouquíssimo nas bancas. Então, mas ele não é comercial porque você acha que... Foi violência doméstica entre os evangélicos. Então, ok. Então, é mexer numa ferida que não se dialoga, não se conversa, ela não é tratada. Profana. Isso aí está na lista dos assuntos profanos. Até porque... Ou aquela ideia assim, isso aqui não acontece aqui dentro, só acontece lá fora. Não, eu acho que é mais uma questão de não querer mexer em certos assuntos que nós temos fortes acontecendo dentro da igreja, mas é melhor ficar quieto. Sobretudo porque em alguns arraiais evangélicos a mulher ainda é um produto de segunda categoria. Apesar de ela ser 2/3 da igreja. Mas ela é de segunda categoria. Ela ainda tem muita dificuldade, de ter voz. De ter voz. Não é? É isso. Precisamos começar... Já fizemos, inclusive, matéria sobre mulher. Colocamos na capa mostrando que as mulheres são maioria na igreja. Então, assim, a gente procura abarcar tudo que é possível. Agora, uma coisa, me responda. Dá para ganhar dinheiro publicando revista evangélica no Brasil? Deve dar para alguém. Depende da intenção. Do tipo... Deve dar para alguém, depende do que você queira vender, né? Por exemplo, eu costumo pensar o seguinte, depois de 20 e poucos anos como editor de autores... O Renato, quando esteve aqui, nós falamos sobre essa coisa do marketing, né? Do tipo assim, esses floridos que nós temos, né? Do tipo, não podemos, não devemos, olha, não, tipo assim, nós estamos no mercado e o mercado se sustenta a partir de lucros, né? De viabilizações comerciais. Não, muitas vezes não é nem lucro, muitas vezes é só você ter as contas equilibradas. Dizer assim, paguei tudo, menos, né? Não devo nada a ninguém, estou totalmente legal. Acho que a questão toda é a seguinte, a gente vive uma realidade de igreja que é um pouco difícil de alguns entenderem, mas nós temos algumas igrejas dentro da igreja. Então você tem uma igreja evangélica que quer algo mais. Você tem uma igreja evangélica acomodada com o que tem. Você tem uma igreja evangélica que gosta dos coronéis. Você tem uma igreja evangélica que quer participar do social, que quer participar do dia a dia do Brasil, que quer participar de manifestações, que quer participar de movimentos sociais. Mas você tem uma igreja evangélica que não quer.
Uma igreja evangélica que pensa apenas no céu. E há uma outra igreja que não pensa mais nem no céu, porque a terra está boa demais para quem ir para o céu. Corre o risco, né? E tem uma igreja evangélica que talvez não acredite mais nem no céu. Então você tem igrejas dentro da igreja. Então é muito difícil você dizer a igreja evangélica pensa assim. Houve o tempo da ingenuidade que a gente dizia. Até a década de 70 talvez nós tivéssemos mais uniformidade. Então, mas isso é uma característica do tempo, né, Do tempo Marcos? também, né? Do tipo assim, é uma característica da igreja, porque me parece que é uma característica do nosso tempo. A sociedade é assim. Pós-modernismo. Em isso, anos 70, por exemplo, o exemplo que você está dando, talvez a igreja fosse um pouco mais uniforme, a sociedade me parecia Mas que era você tinha um pouco mais 6 milhões, 5 milhões. Entendeu? Hoje Mas você isso que eu tem estou falando, não é 40. uma repercussão do que acontece na sociedade e na igreja. Pensa uma outra coisa. Naquele tempo, a mensagem era ouvida quando? Domingo, pelo pastor pregando. Hoje, você liga a televisão, enquanto você, como pastor, prega duas vezes por semana, uma vez por semana, alguns na televisão pregam 8, 10, 14, 22, 30. O Osmar fala que hoje sermão é um produto de consumo. Exatamente. O cara chega lá no domingo para te ouvir, durante a semana ele ouviu 20 pessoas. Você tem que sobressair-se a pelo menos uns 20. Imagina como é que é a cabeça do evangélico brasileiro hoje em relação a tudo que ele ouve, para ele formular a teologia pessoal dele. É muito complicado isso. E tudo isso é muito complicado e vai afetando as variadas áreas da igreja. O que eu diria é o seguinte, a gente tem uma grande dificuldade hoje de saber lidar com essa grande mídia. Sim. Essa grande mídia, essa mídia televisiva principalmente, essa mídia de rádios que estão 90% nas mãos de políticos e nas mãos de poderosos ou nas mãos de denominações. E que muitas vezes cada um tem sua defesa de interesse pessoal, seja para o lado da política, seja para o lado de interesses econômicos, seja para o lado denominacional. A gente tem pouca possibilidade de ter produtos, digamos assim, ou conteúdos independentes como os que vocês estão fazendo, por exemplo. Como a gente tenta fazer no cristianismo. Como a Ultimato tenta fazer há muito tempo. Como a Lar Cristão tenta fazer há muito tempo. Então, como a Mundo Cristão tenta fazer, como a Agnus tenta fazer, como as outras editoras tentam fazer. Porque realmente você, para estar no mercado e participando dele, você tem duplicatas a pagar, você tem contas a pagar, você tem leis a cumprir, e que se alguma coisa falhar, você está fora. Entendi. Marcos, obrigado pela sua tarde com a gente. Já são 5h05, amigo. Passamos já, Passamos né? do nosso 60 tempo. Chegou mais algum e-mail aí só para terminar? Chegou. Queria só fazer referência aqui. A Marina mandou um beijo de novo. Marcelo Santos perguntando aí qual é a capa que mais repercutiu. O que mais repercutiu foi a do Silas. Do Silas. A segunda foi Decepcionados com a Igreja. E Paulo Amorim de Sorocaba dizendo que está vendo pela primeira vez. Bem-vindo, Paulo. A terceira capa que mais vendeu foi, pasme, a terceira capa que mais vendeu, O que é ser evangélico? É mesmo. Os caras estão perdidos, hein? Interessante. Ô Marcos, muito bem-vindo aqui entre nós. E quando você, já que você vem aqui toda semana, né? paulistano. Vamos separar. Recorrente. E assim, vai nos atualizando, né? Bom, pra gente não perder o bonde da história, né? É isso daí. E muito obrigado pelo convite. pelo tempo junto. Passou rápido. E os Remembers, né, de hoje, né? Nós fizemos uma jornada histórico de mais de 20 anos, né, de história. Que bom. Pessoal que participou, obrigado pelos seus e-mails. Obrigado. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, depende da agenda do Daniel Shaw, que está cheio de coisa para fazer. Geralmente algumas horas. Mas daqui a pouco tá disponível o programa na internet. É isso daí. Abraço, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau.